começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas. Uma parceria entre escola e família, visando desenvolver as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular para promover conhecimentos considerados essenciais para a formação do sujeito. Você, criança, adolescente de todas as idades, já se prepara, aperta os cintos que vamos embarcar em mais uma etapa de programação. Vai ter aventura, conhecimentos, músicas e dicas. Fica ligado, faça a atividade solicitada e envie para a sua professora ou seu professor. Não vacile, hein? Porque pelas ondas do rádio, vamos nos conectar. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Participe, seja um ouvinte fiel. Bom dia, sou a supervisora pedagógica Angela Rabelo, da Escola Professora Edileuza Carvalho dos Santos Silva, no povoado Betânia. E hoje quero fazer um convite muito especial a todos da Rede Municipal de Educação e aos ouvintes da Rádio Regional. Trazemos como temática as grandezas e medidas essenciais para o nosso cotidiano. Na programação de hoje teremos como trilha sonora, música de abertura, Tão Alto Quanto a Lua, de Cléo e Coquim, música Quero Ser Grande, de Ângel, música de encerramento Como é Grande o Meu Amor por Você, de Merlin. No quadro Deixa que eu conto, Quem vai ficar com o pêssego? Coleção Tantan, com a professora Danile Gama. Quadro Se Liga, o que você vai aprender hoje? As grandezas e medidas no nosso dia a dia, com o professor Emerson Barbosa. Quadro Momento Curiosidades, unidades de medidas ao longo da história, com a professora Rosângela Silva Matos. Quadro A dica de estudo de hoje é: as grandezas e as medidas estão presentes em nossa sociedade desde a antiguidade, com a professora Vera Lúcia de Jesus Castro. O programa de hoje trata do campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. O componente curricular é matemática. Fica sintonizado que vai começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Para finalizar, trago a citação de Deolinda Ascensão. É maravilhoso descobrir grandezas e alegrias em simples e pequenos gestos. Descobre-se a cor da alma. E a vida é tão simplesmente vivida e não apenas medida. Se liga aí que vem o quadro Deixa que eu conto. Era uma vez uma história contada para toda a população, com magia, imaginação, criatividade e fantasia. Concentra, pode ter suspense, enigma e muita emoção. Suspense e mais. Cada história vai ter uma lição, uma fantasia. A história de hoje é Quem vai ficar com o pêssego? Coleção Tantan. Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alto. A cauda não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta. Logo o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, para!
disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Então a lagarta perguntou: como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu: cada um de nós sobe de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordam? É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro: besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse: a minha é a maior. O outro disse: quem falou? A minha é a maior. Estão vendo? Eu tenho a maior boca, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que o crocodilo de boca grande abria sua grande boca para comer o grande pêssego maduro: espera, disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça num galho de uma árvore. Que tal se quem tivesse cauda mais compridas ficasse com o pêssego? Definitivamente, a minha é a mais comprida, disse o macaco, balançando orgulhosamente sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida? Espera um pouco, interrompeu o crocodilo de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto. A lagarta, inquietando-se ainda mais, gritou: por que o mais alto, o mais pesado ou que tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas compridas pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha! A lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Conhecimento gera ação que promove transformação. Se liga no quadro. O que você vai aprender hoje? Se liga, hein? Vocês sabiam que o comprimento, a massa, o volume e o tempo são medidas que utilizamos durante o nosso dia a dia? Pois é, pessoal, essas grandezas e medidas são muito comuns nas construções de casa, para saber a altura de uma pessoa, na preparação de receitas, para olhar as horas, os minutos e os segundos para monitorar a atividade física ou duração de uma aula. Essas atividades de medidas que sempre utilizamos no nosso dia a dia são
o metro, os centímetros e os quilômetros para medirmos distâncias ou comprimentos. Para medirmos massa ou peso, usamos o quilo e o grama. Nas medidas de volume, utilizamos o litro e o mililitro. Nas medidas de tempo, utilizamos os segundos, os minutos e as horas. E agora que você já aprendeu sobre as grandezas e medidas do nosso dia a dia, vamos ao nosso desafio do programa de hoje? Para as crianças da educação infantil, irão desenhar um objeto que caracterize qualquer uma dessas medidas e grandezas e escreva do seu jeito o nome desse objeto. Para as crianças do 3º ao 9º ano, irão produzir um texto falando sobre a importância das grandezas e medidas no nosso dia a dia e escreva em seu caderno. Capriche na atividade e não esqueça de mostrar ao seu professor ou professora. Quem é curioso aprende, descobre e abre portas cada vez mais para o saber. Nunca sabemos tudo. Eu e você podemos juntos ensinar, compartilhar e aprender sobre assuntos e coisas diferentes. Vamos curiar? Unidades de medida ao longo da história. Atualmente, as unidades de medidas utilizadas e padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas são o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Das unidades citadas, utilizamos como referencial o metro. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Por exemplo, o cúbito era uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Ela consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. O palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é utilizado em medições caseiras. É medido pela distância em linha reta do polegar ao dedo mindinho. Algumas unidades ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado. Nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Para isso, ele faz a medição contando passos, que é a medida aproximada de uma jarda. No futebol americano, as distâncias percorridas pelos atletas são registradas em jardas, que medem aproximadamente 0,91 metros. Enquanto o Brasil utiliza como medida de comprimento padrão o metro. Os Estados Unidos utilizam a milha. Temos que uma milha corresponde a aproximadamente 1,609 metros. A polegada é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil em casos isolados, mas é muito usada em países como a Inglaterra. E sua medição possui uma relação com o centímetro, de forma que
uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Na aviação, verificamos uma unidade usada na determinação de altura: o pé. Quando um avião precisa informar a sua altura, ele utiliza essa unidade comunicando aos passageiros e informando a torre de comando a sua altitude correta. Por exemplo, um avião que se encontra a 10.000 pés de altitude está a 304.800 centímetros, que corresponde a 3.048 metros. Dizemos que um pé então corresponde a 30,48 centímetros. Pequena, não consigo ver o que os adultos veem. Sendo pequena, você pode brincar com as coisas no chão e ver todos os bichinhos que não vemos. Eu quero ser alta, eu quero ser alta, eu quero ser alta e meu lanche alcançar. Sou muito baixa, queria ser alta como você para alcançar tudo. Mas ser baixinha é legal também. Você pode cavar e passar por túneis. Eu quero ser forte, eu quero ser forte, eu quero ser forte e brinquedos carregar. Oh, por que eu não fico grande logo? Logo será grande. Agora pode aproveitar quando eu e o papai te carregamos. Eu quero ser grande, eu quero ser grande, eu quero ser grande e dormir bem tarde. Mamãe e papai vão dormir tarde. Quero dormir tarde também. Vai poder dormir tarde quando for grande, mas agora seu corpo precisa de sono para crescer. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar como os adultos trabalham. Eu quero trabalhar e aprender a dirigir. Vai ter muito tempo para trabalhar e dirigir. É tão bom ser criança e brincar com os amigos. Eu quero ser forte, eu quero ser forte, eu quero ser forte e tudo abrir sozinha. Um dia você vai poder fazer tudo isso, mas não cresça muito rápido. Brinque com seus amigos e aproveite a vida de criança. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Desafios ou dificuldades é normal. Calma, respire, pensa e vamos juntos aprender cada vez mais. Para isso, vamos ao quadro. A dica de estudo de hoje é: as grandezas e as medidas estão presentes em nossa sociedade desde a antiguidade. Já reparou que a todo momento estamos buscando formas de determinar as dimensões, tamanhos ou medidas, seja de tempo ou de objetos, como quantidades de alimentos que compramos, tempo para fazer determinadas atividades, distância entre lugares, quantidades de líquido ou até mesmo a intensidade do frio ou calor. As grandezas são atributos dos objetos que são possíveis de seres medidos. Tudo aquilo que se pode medir num objeto ou contar numa coleção é chamada de grandeza. A medida é uma forma de comprar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, 2 comprimentos, 2 áreas, 2 volumes. Vamos falar de algumas unidades de medidas usadas no cotidiano? O comprimento para medir tamanho, para isso usamos o metro, a régua, o palmo.
a massa para medir quantidade de objetos sólidos. Para isso, usamos a balança ou a colher. O volume para medir líquido, pode usar o copo ou a xícara. O tempo medimos com relógio ou calendário. Pois o importante é você saber que as grandezas podem ser medidas para que tudo fique com a quantidade adequada a cada situação. Você pode aprender mais sobre o tema nos livro Grandezas e Medidas, séries principais. Primeiros Passos, Grandezas e Medida, Andréia F. Pesquisando por grandezas e medidas no site Brasil Escola ou no YouTube. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, pra poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Yeah. Are you taking on me? Yeah, yeah. I'm taking on you now, baby. Yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah. Wait a minute, yeah. All the time I knew that you loved me because you were always there. Could I be that mistaken? Believe me that you really care. Oh, in the presence of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised me faithfully that you will be my only man. Oh yeah. Are you taking on me? Oh yeah, yeah, yeah. I'm taking on you now, baby, yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah. Wait a minute. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Em tempos difíceis, podem ser oportunidades únicas de nos reinventarmos individual e coletivamente no processo altamente criativo de inovação social. Este programa é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com exibição do Sistema Baiano de Comunicação e da Rádio Regional, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não fiquem de fora!